Previsão para o signo de Áries. Previsão atemporal. Vamos ver o que vem para o Áries no emocional. Sete de paus, as de espadas e carta do carro. Bastante energia aqui de vocês. O sete de paus é quando você tá firme perante uma situação, você tem a razão aqui, digamos, né? E podem ter pessoas aí tentando atrapalhar a sua trajetória, né? É importante você ter aqui com as de espadas clareza mental do que se quer e seguir em frente diante com os seus objetivos, né? O as de espadas é essa clareza mental para a gente seguir os nossos objetivos e realmente quando a gente tem a clareza do que se quer, fica mais fácil atingir os nossos objetivos, né? Cuidado também para não sair atropelando tudo, né? Porque a carta do carro pode falar um pouco desse impulso, né? E o as de espadas vem trazendo também pensar um pouco antes de agir também, né? Porque é muito comum da energia do ariano agir sem pensar, né? Vamos ver o que tem pro trabalho. O que vem pro trabalho do ariano. O que vem pro trabalho para Áries. O que vem pro trabalho pro ariano essa semana. Três de espadas, a estrela e princesa de ouros. Olha, pode ter algum desconforto no trabalho, então evite de ficar remoendo alguma situação que foi negativa, tá? E mantenha o olhar para o futuro na esperança no que você quer atingir, né? Tá favorável aqui para trabalhar à distância para algumas pessoas com internet. É bom também com o três de espadas com a estrela você tentar alinhar as expectativas que você está criando da situação também. Porque a estrela um pouquinho negativada, ela pode falar dessa... Como que eu posso dizer? Essa projeção irreal também. Então é bom você idealizar, mas também ter o pé em contato com a realidade, né? Se alguém quiser começar alguma coisa, alguma carreira, vá com cuidado, né? Você pode cometer alguns erros nesse início, mas vá plantando a sementinha, né? A princesa de ouros é muito pajem de ouros, né? É muito uma energia também de dar inícios e mesmo com medo, vá com medo, né? Agora vamos ver para a vida afetiva. O que vem para a vida afetiva dos arianos? Já saltou uma carta aqui. Eita, tá pulando tudo aqui. 2 de ouros. 10 de ouros. E a carta do mundo. Nossa, bem interessante aqui, hein? O 2 de ouros pode falar desse você conciliando trabalho com vida afetiva. Alguns aqui até tendo que ter um jogo de cintura, né? Para tentar conciliar essas áreas da vida. Às vezes o tempo tá curto, né? Vem estabilidade para alguns, né? Possibilidade de formar família, com 10 de ouros. Tem gente que vai encerrar ciclo, né? Vai encerrar um ciclo aqui. 10 de ouros com a carta do mundo pode falar também de você encerrando um ciclo de uma forma positiva, do jeito que você quer, né? As coisas
encaixadas para você atingir seu objetivo, né? Tem muito no jogo geral aqui atingir objetivos, né? Deixa eu tirar um conselho para a semana de vocês. Um conselho geral para arianos. Conselho geral para arianos. As cartas estão saltando aqui. Rei de espadas. É o que eu falei aqui no início, né? Agir com clareza mental, racionalizar algumas coisas antes de tomar um impulso. O rei de espadas, ele tem o domínio das ações dele mediante ao pensamento. Ele racionaliza, é um rei estratégico também. Então, tenha estratégia para qualquer área da sua vida, para a sua semana, para você realmente atingir os objetivos que você almeja. Certo, Áries? Agora eu vou tirar para Gêmeos. Gêmeos não, é Touro, né? Próximo. Que vem para o caminho emocional dos geminianos dessa semana. Que vem para o caminho dos geminianos essa semana. Força. Geminianos não, Touro, gente do céu. Que vem para taurinos essa semana. Emocional. Que vem para trabalho. Que vem para os geminianos para trabalho. E o que vem para a vida afetiva dos geminianos. Dos taurinos. Gente, eu tô com gêmeos na cabeça. Não sei porquê. É que é perto, né? Um do outro. Que vem para emocional para os taurinos no campo afetivo. Nos próximos 7 dias. Olha, pro emocional do taurino, vocês estarão, me veio a palavra resiliente. A carta da força fala também de agir com coragem, né? Ter uma certa estratégia, um jogo de cintura. Mas também pode falar de uma certa contenção de sentimentos. Você reprimindo alguns sentimentos, desejos. Vamos ver o que mais fala. Alguns podem estar mais ansiosos nessa semana aí. A carta do 8 de paus fala dessa energia, né? Essa comunicação, essa ansiedade, né? Então, aqui seria ideal tentar controlar, né? O que vocês estão sentindo. 6 de copas, alguns aqui com certo apego ao passado. Pode ter também comunicação com alguém do passado, tá? Alguém que retorna aí. 6 de copas também não fala só de passado, né? Pode falar também daquele sentimento de nostalgia, às vezes reencontrando alguma amizade antiga. Mas é isso. Cuidado com a ansiedade aqui. Vamos lá para o trabalho, né? 2 de espadas, rei de paus, 3 de copas. Vocês podem estar numa energia de uma dualidade, né? Às vezes uma indecisão, um impasse. Será que não tem a ver com aquela contenção de sentimento e desejo que eu falei no início, né? Às vezes aqui também é a disputa para quem vence a opinião, né? Às vezes pode falar dessa divergência de opiniões no trabalho. Mas vocês aqui estarão com uma energia determinada, eu vejo, com o rei de paus. Rei de paus para trabalho pode falar, às vezes, até de uma promoção, de um avanço, né? Uma subida
de nível. Alguns aqui liderando também, né, no trabalho. E 3 de copas, eu vejo muito como você também criando alianças, um ambiente favorável no trabalho, fazendo amizades ali, né, deixando o ambiente mais descontraído, apesar do 2 de espadas aqui. Mas é comum também, né, no trabalho as pessoas divergirem de opinião. Mas é isso, tá? Ok aqui. Para trabalho, trabalho não, vida afetiva. Para taurinos. As de copas pode falar de um novo início. Para quem brigou com o parceiro ou parceira, pode ter reconciliação, tá? Mas eu tenho aqui também uma energia de culpa, né? Um desconforto. 7 de paus. Podem ter pessoas aí não tão favoráveis quanto ao seu relacionamento, para quem está no relacionamento, né? Para alguns pode ter uma energia de triângulo aqui também. Mas eu vejo que vem um renovo mesmo. O As de Copas fala dessa energia, né, que vem para revigorar, né? Mesmo que alguns aqui estejam no 3 de espadas, evitar, se teve algum desconforto, evitar ficar remoendo e ruminando aquilo, né? Vamos tirar um conselho geral. Conselho geral. Continuando aqui a leitura de touro, que eu fiquei sem bateria, tinha saído para conselho a carta do 5 de copas, que basicamente tinha conexão com aquilo que eu tinha dito, né, tinha conexão com aquilo que eu disse, né, sobre às vezes um apego ao passado. Então, o 5 de copas basicamente fala sobre a gente tentar deixar para trás o que a gente já viveu, não se apegar às mágoas, né, o que é muito comum. Então, o 5 de copas é quando a gente tá olhando muito para o negativo das situações, né? Tem outras oportunidades a serem oferecidas. E vamos continuar agora para a leitura de Gêmeos. O que vem para o caminho do geminiano nos próximos dias? O que vem para os geminianos na vida pessoal e emocional nos próximos dias? Geminianos terão alguma vitória, tá? Tem alguma vitória emocional, pessoal também. Mas tem uma informação que não se apeguem ao que não sair conforme vocês esperavam, tá? Uma situação ela vai dar certo, talvez não da forma que vocês queiram, mas não olhem para o que deu errado também, não olhem para as perdas, tá? Porque 5 de copas, 3 de espadas é uma energia de ficar remoendo alguma situação passada, trazendo aquele incômodo, né? Então busquem alternativas quando perceberem que estão entrando nessa energia, né, de pensar no passado, no que não deu certo. Tentem mudar o pensamento, contrapor o pensamento, né, para não ficar nessa energia de lamentação, tá? Busquem autocentrar, mas num objetivo, numa energia para canalizar o que vocês querem de fato. Agora vamos olhar geminianos trabalho. O que vem para trabalho? Vem para trabalho nos próximos dias. O que vem para trabalho para geminianos? De ouros. 2 de paus.
Mais uma carta. As de copas. Olha, tem geminiano que tá bem aspectado, tá? Rei de ouros é uma carta é um naipe do arquétipo de uma pessoa que trabalha bastante, que ela tem paciência, ela sabe organizar suas finanças. Então continuem nesse trabalho que vocês estão exercendo, tá? Que vai dar certo. Eu vejo que tem gente aqui tanto insatisfeita no trabalho, procurando trabalho novo, as de copas, né? Mas eu acho que tanto quem já está empregado quanto quem já procura emprego, eu vejo essa energia muito positiva, né? É um começo aqui que vai te satisfazer emocionalmente também, tá? Se você está desempregado, continue procurando, tá? Continue enviando currículos, alimentando o LinkedIn, porque o rei de ouros, os reis eles são estratégicos, né? Então o rei de ouros ele também traça estratégias para atingir seu objetivo e com muita paciência, né? Porque para quem é novo emprego, pode ter pode se estabilizar, certo? Agora vamos olhar para a vida afetiva. A vida afetiva para geminianos. Vida afetiva para geminianos. Até pulou carta aqui já. Geminianos que vem para os seus próximos dias. Príncipe de espadas, 7 de espadas, 2 de copas. Eita, tem alguém aqui numa energia do Cavaleiro de Espadas. O Cavaleiro de Espadas é uma energia de alguém que ela tem, num âmbito mais negativo, é uma pessoa que sempre quer estar certa. Não sei se é a energia de vocês ou da pessoa que vocês estão lidando, né? Porque aqui algumas pessoas estão em contato aqui, né? Com alguém de conexão. Mas o Príncipe de Espadas é essa pessoa, né? Esse tarô aqui tá escrito Príncipe de Espadas, né? Ele é um baralho espanhol, isso aqui. Eu ganhei de um amigo. E... Enfim. Mas o Príncipe de Espadas é essa pessoa que vai falar a verdade também. Ela pode ser até um pouco impulsiva. E vejo energia que eu acho que alguma coisa precisa ser dita, porque com 7 de espadas aqui a gente tem energia de coisas ocultas, mas no sentido, às vezes, de autossabotagem, né? Eu vou clarificar mais uma carta aqui, porque, assim, algumas pessoas podem estar sabotando o relacionamento, né? Por conta dessa energia. Porque quem tá com parceiro aqui é uma conexão muito sólida, né? Que tem muita conexão. O 2 de copas a gente lê como praticamente o par perfeito no tarô, né? Mas como aqui ele tá um pouquinho negativado, quero clarificar aqui. Mais uma carta para a vida afetiva que vem para a vida afetiva dos geminianos. Tive uma informação também. Algumas pessoas precisam abrir a comunicação, porque a comunicação entre o casal pode estar meio fechada, né? Então precisa deixar claro as coisas. 7 de ouros. Tem gente aqui que está numa energia de olhar para trás, tudo, ela está repensando também o que foi vivido, se está realmente valendo a pena essa relação. Precisa analisar aqui. Deixa eu tirar um conselho geral para vocês, geminianos. Conselho geral para gêmeos.
Se vocês precisarem, eu faço leitura para casal, ela é mais detalhada, tá? Ah, que legal, um as de paus aqui no conselho. É hora de vocês vão entrar numa energia de criatividade, então vocês precisam canalizar essa energia para criar algo, né? O as de paus fala muito sobre isso, né? A gente tendo uma criatividade ali, colocando em planos. Para muitos aqui, eu acho que está muito aliado ao emprego, né? Ter um novo emprego, algum emprego que vai motivar emocionalmente também. Agora vamos para a leitura dos cancerianos. Eu achei a leitura de amorosa bem confusa. Será que vocês estão indo numa confusão, os geminianos? Agora é câncer, né? O que vem para câncer? O que vem para os cancerianos na vida pessoal e emocional nos próximos dias? Alguns iniciando alguma atividade, mesmo que comece de forma insegura, vocês vão se direcionar para alguma coisa, tá? Não ficar... Alguns cancerianos entrarão em um modo de espera, né? De repouso também, não agindo. Alguns podem não agir por medo, tá? Mesmo que você tenha medo, ou então esteja se sentindo estagnado, vá começando aos poucos, né? Então, mesmo que você tenha medo, faça aos poucos, né? Para você ter clareza. Alguns aqui formando família, querendo... alguns estão com o desejo aqui, né, de formar família, é uma coisa muito canceriana mesmo, né? Alguns querendo estabilidade financeira, 10 de ouros, né? Agora a gente vai ver aqui na energia do trabalho, para ver se tem alguma coisa relacionada aqui, né? Como que próximos acontecimentos para trabalho, para cancerianos. Próximas energias do trabalho para cancerianos. Tem gente vibrando na escassez, né? Próximas energias pro câncer. Nossa, caiu tudo aqui. Próximas energias vão acontecer para cancerianos. Nossa, 2 cartas, 5. Meu Deus, 5 de espadas, 5 de copas, 5 de ouros. As cartas 5, elas podem falar de conflitos. E aqui no âmbito do trabalho, fica muito claro que alguns realmente estão num período de uma baixa financeira, né? Olhando também pro dinheiro, pensando que deveriam ganhar mais. Tem esse sentimento realmente de olhar para o negativo das situações, até um pouco, alguns aqui gerando alguma mágoa em relação ao trabalho, olhando para a insatisfação, algo que não deu certo. 5 de espadas também, conflitos internos, né? Para alguns aqui, podem falar também tendo muitas brigas no trabalho, né? Disputa por opinião. Tá começando a virar o sol aqui, eu não sei se vai atrapalhar na leitura, mas vamos continuar, né? O que vem para a vida afetiva de cancerianos nos próximos dias? Aqui também pode falar que nesses momentos de baixa você pode encontrar soluções, né? Novas soluções para o que falta, né? A falta faz a gente olhar para esse lado que a gente está realmente precisando, né? Mudar na nossa vida e se direcionar para ele. Cancerianos, vida amorosa.
O que vem para sua vida amorosa? O que vem para a vida amorosa? Tem gente que vai começar relacionamento novo, tende a se estabilizar. Tomar cuidado com apego, tá? Já desenvolveu um apego logo de início. 4 de ouros também fala de controle, né? Alguns querendo controlar as situações aqui. E estrela. Alguns estarão também imaginando, idealizando relações, né? Para quem começou um relacionamento, tem os pés no chão, tá? Claro que é legal a gente idealizar, a gente ir atrás do que a gente quer, mas sempre mantendo um nível, né, entre a expectativa e a realidade. Agora um conselho para cancerianos. Um conselho para cancerianos dos próximos dias. Dez de copas. Ah lá, exatamente o que eu falei sobre ter os pés no chão. Apesar de que o 10 de copas eu vejo no conselho como também uma carta de uma... Tudo tá fluindo e as coisas estão fluindo e algo positivo vai acontecer no campo emocional, mas também fala da gente manter as expectativas alinhadas com a realidade, né? Então tenha um equilíbrio sobre o que vocês esperam das situações, o que é entregue também, certo? Agora vamos para o Leão. Vamos agora para Leão, previsão, que vem para o emocional de Leão, que vem para o emocional, vida pessoal de Leão, nos próximos dias. Seis de ouros, 8 de espadas, rei de ouros. Aqui, Leão, eu vejo você entrando numa harmonia, ajudando os outros. Leão tem muito dessa energia, né, de ajuda. Alguns eu vejo numa insegurança. É uma insegurança aqui mental, são aprisionamentos que a mente da gente coloca, limitações, né? Então, se você estiver inseguro para realizar alguma tarefa, alguma coisa tem te impedido, se movimente, mesmo que seja de forma lenta, se movimente, porque... E tenta descobrir quais são essas travas mentais, né? Tentem entrar em contato com a realidade para saber o que é, às vezes, um trauma, o que é fruto de uma insegurança. Eu vejo o Seis de Ouros também uma carta como entrar em equilíbrio também, né? Vamos olhar agora o trabalho. Trabalho para Leão. Próximos acontecimentos para Leão no trabalho. Não vou aceitar essas. O que vem para Leão no trabalho? 7 de copas, princesa de paus, imperador. O 7 de copas pode falar de várias fontes de renda, você exercendo várias fontes de renda no trabalho, mas também idealizando situações. Foi o que eu falei já aqui em cima, né? Foi esse 8 de espadas. Essa tendência para, às vezes, criar cenários, né?
que às vezes coisas que estão apenas na sua cabeça. É muito comum ter esse tipo de comportamento nas minhas leituras, né, nos atendimentos. Então aqui, um set de copas, várias fontes de renda. Alguns terão alguma ideia, então coloquem em prática essa ideia, que essa ideia tende a ser muito estável e produtiva. Colocando limites ali também, é o que fala o imperador aqui, né? Você tem... Para quem está idealizando começar algum trabalho novo, ou algum curso, alguma coisa do tipo, saia um pouco também da projeção e comece fazendo, mesmo que sejam pequenas coisas, mas já começa a se movimentar, que isso tende a crescer. O Sete Copos também fala de quando a gente tem um sonho, a gente idealiza uma situação, mas com as outras cartas aqui eu vejo que você pode ir se desenvolvendo, né? Os pajens também, eles falam de iniciar alguma coisa com medo, mas você, mesmo com medo, você vai, né? Porque conforme você vai fazendo as coisas, você vai criando repertório e amadurecendo essas energias, até chegar num naipe como o Imperador, que é o ápice da maturidade, do domínio, né? Vamos olhar vida amorosa para Leão. O que vem para a vida afetiva dos leoninos nos próximos dias? Lembrando que essas tiragens elas são gerais, atemporais. O que vem para a vida afetiva dos leoninos? Fiquei com vontade de pegar essa, vou pegar essa também. 10 de ouros, cavaleiro de espadas, 3 de ouros, carro. Algumas pessoas com a energia bem estável aqui, formando família, se sentindo bem com a família. Alguns com uma energia de movimentação e cuidado com sempre... Você está em contato com alguém aqui que quer sempre ter o domínio da razão, né? É alguém que é inteligente, alguém que é... Mas tanto se for para você, tanto se você estiver lidando com alguém assim, tente achar um equilíbrio entre o que o outro está pensando, o que o outro está... Alguns leoninos aqui estão querendo brigar com o parceiro, porque o cavaleiro de espadas é essa energia de vai e fala, às vezes, mas às vezes ele pode ser muito impetuoso, né? Então seria interessante refletir antes de conversar. O 3 de ouros é uma carta excelente para estruturação, né? Para planejar o futuro com a pessoa amada, né? Quem tem um parceiro aqui. Se você tiver... Quem tiver solteiro, é uma carta boa também para sair, né, à procura de um parceiro, mas vai precisar de paciência, tanto para quem está solteiro, tanto para quem está em relacionamento, ter paciência, né, porque o cavaleiro de espadas, às vezes ele pode querer atropelar as coisas também.
Olha lá, o carro vem confirmando essa energia. Então, o carro tem essa energia de um impulso muito grande, é uma carta que visa o futuro também, mas é uma carta que fala sobre precisar ter um equilíbrio, né? Essa dualidade da figura do carro. Então, assim, Leão, cuidado com excesso de impulso na relação, tá? Isso vale para quem tá nessa energia, tanto quem tem o parceiro tá nessa energia. Então, cuidado com impulsividade, falar coisas sem pensar no relacionamento, porque essa energia estará bem disponível para os leoninos aí nos próximos dias, tá? Refletir antes de se comunicar, porque pode até causar, incomodar o parceiro, né? Um conselho para os leoninos. Conselho para os leoninos para os próximos dias. As cartas estão nervosas aqui. Ah lá, exatamente o que eu falei. Cuidado com energia de briga. Vocês estarão numa energia muito acalorada, propícia para briga mesmo. Então, e 5 de paus é uma carta que fala de brigas que não vão a lugar nenhum, certo? Então, tentem se acalmar antes de entrar numa discussão. Agora, vamos para Virgem. Que vem para virginianos. No âmbito pessoal e emocional nos próximos dias. Que vem para virginianos nos próximos dias. Pendurado. Princesa de paus. Rainha de paus. Essa aqui tá querendo sair também. 6 de ouros. Que vem pro trabalho. Que vem para trabalho. Vida profissional para virginianos. Vida profissional de virginianos. Que vem para vocês. Não falei aqui, né? Alguns estarão em modo de espera nos próximos dias. Alguns se sentindo estagnados. Alguns virginianos estarão se sentindo uma energia de tédio nos próximos dias. Sentindo que precisa de um renovo, né? Princesa de paus, rainha de paus, 6 de ouros. Me parece aqui que a energia, até vital, pode ter uma queda, mas vocês recuperam isso, tá? E depois entram num equilíbrio de novo, uma harmonia. É um período bom também para iniciar o que vocês querem, né? Colocar em prática aqueles projetos que ficaram de lado por um tempo. Rei de paus. Rei de paus não, rei de espadas aqui no trabalho, né? 3 de espadas, 2 de ouros. Alguém aqui pode estar lidando com um chefe mais difícil. Que às vezes o chefe que falou alguma coisa ali causou um desconforto. Mas tentem não entrar nessa energia, né? Do desconforto, de ficar remoendo a situação. E às vezes se sentindo culpado também,
Outros terão um domínio, tá? Terão um domínio de uma situação. Essa situação, para alguns, vai causar um desconforto também em outras pessoas. Para quem eu vejo que quem mais é líder. É líder, comanda, é chefe, ou tem o próprio negócio também. Não se abale, tente arrumar um jogo de cintura para entrar em equilíbrio com essa situação. O 2 de ouros também fala muito sobre pequenas coisas que a gente precisa ajustar no dia a dia, conciliando vida pessoal com trabalho, né, naquela gangorra. É jogo de cintura. Agora vamos ver vida afetiva para Virgem. Vida afetiva que vem para vocês, virginianos, nos próximos dias. Alguns virginianos estarão com uma energia de ansiedade, uma preocupação, projetando. O 9 de espadas é quando a gente começa a projetar irrealidade. A gente se desconecta um pouco da realidade e pensa apenas em coisas negativas, a gente foca na situação negativa. Para alguns virginianos, esse excesso de pensamento, esse excesso de preocupação, ela vai acabar, tá? Vocês vão conseguir pensar com mais clareza. Alguns podem até fazer alguma viagem, né, que vai clarear essa mente. Mas olha aqui a ansiedade. Não tinha visto o 8 de paus aqui. Realmente, alguns estarão muito ansiosos. E se você puder, faça alguma viagem, mesmo que seja curta, para clarear as coisas na cabeça, né? Às vezes esse 9 de espadas também pode falar de um excesso de pensamento, excesso de trabalho, né? Alguns trabalhos demandam muito da nossa energia mental, mas eu vou tirar um conselho agora para virginianos. Conselho para virginianos para os próximos dias. Tem gente aqui que pode estar em contato também com uma pessoa através de mensagens, através de internet. Carta da Força. Carta da Força fala para você realmente, foi o que eu falei aqui na leitura do trabalho, né? Ter jogo de cintura, usar a sua inteligência emocional para saber como você vai alcançar seus objetivos ou mesmo transpor os problemas, né? Resolver os seus problemas. Alguns também vai precisar de uma estratégia, coragem em lidar com as situações. Agora é Libra. O que vem para Libra nos próximos dias? O que vem para Libra próximos dias? Tá, vou aceitar. O que vem para Libra no campo emocional e pessoal? Oito de copas, princesa de ouros e rei de ouros. Alguns aqui insatisfeitos, né? Alguns insatisfeitos com o trabalho, com a vida financeira. Querendo deixar algum comportamento para trás. Querendo mudanças. Alguns
vão se direcionar para coisas novas. E são coisas que vão dar algum medo, mas é importante que você continue. Importante que você continue, você tenha paciência, estratégia para atingir seus objetivos. E mesmo que se der medo, se direcione, né? Com cautela, observando, estudando. Vamos ver o que vem para vocês, para o trabalho. O que vem para Libra nos próximos dias para trabalho. Energia da justiça aqui, né? Energia de Libra. Alguns librianos vêm colhendo resultados do que foi feito lá atrás, né? Aqui também fala muito sobre a forma como você agiu, ela vem sendo cobrada agora. Então, eu vejo, para alguns pode falar até de causas na justiça favoráveis, tá? As de espadas é clareza mental. Vejo vocês muito racional, né? Libra, sempre muito racional. Tá favorável também para você impor suas ideias, né? Deixar claro algumas coisas, colocar pingos nos is. E eu vejo aqui que é muito se comunicar sem três de espadas. Nossa, três de espadas está vendo muito em várias leituras, né? Mas aqui é se comunicar e sem ficar depois refletindo se aquilo que você falou foi o correto ou não, às vezes por alguma insegurança também, né? Mas é importante você deixar claro, de fato, o que você quer ou suas ideias. É o que vem para você nos próximos dias. Não entrar nessa energia conflitante também do 3 de espadas, de ficar remoendo, às vezes, algo que foi dito também, às vezes de algum cliente, alguma coisa nesse sentido. Algo que foi dito numa reunião. Não ficar reverberando, né, se você se posicionou certo ou não. Porque muitos, eu vejo que se posicionam de forma muito íntegra. Vamos ver o que vem para a vida afetiva dos librianos. O que vem para a vida afetiva dos librianos. O que vem para a vida afetiva de librianos. Cavaleiro de Espadas, que veio para Leão também. Libra, cuidado ao se posicionar também nos relacionamentos, para não parecer uma pessoa muito afiada, uma pessoa que às vezes é muito verdadeira, mas acaba às vezes machucando a outra pessoa através das palavras. Alguns estarão ansiosos também, né? Projetando coisas. O 9 de espadas é quando a gente pensa demais e essa energia começa a extrapolar e você começa a sair até um pouco em contato da realidade, né? E às vezes causando uma insônia. Tomar cuidado com essa energia. É uma energia muito presente, né? Nas minhas leituras, o 9 de espadas sai muito. Então, 2 de ouros, conciliando trabalho com vida profissional, né? Conciliando trabalho com vida afetiva, às vezes alguns aí até sem tempo, né, de focar na vida afetiva. Outros também numa dualidade. Libra tem uma dualidade grande, né? E é o que eu vejo na projeção de Libra na vida afetiva. Essa energia do Cavaleiro de Espadas pode ser de outras pessoas também, né? Às vezes é aquela pessoa que a gente se relaciona e a pessoa acha que sempre está certa. Conselho para librianos.
pendurado. É hora de ver a situação de outro ângulo. É o que eu falei aqui, né? É quando a gente começa a distorcer a realidade. Então veja, Libra, tente ver de outro ângulo. Aqui é um conselho geral, né? Mas pense em... Tente outras alternativas, não só a que você estava pensando, né, em se direcionar. Abra-se para novas coisas também, novos tipos de ideia, de mentalidade. E muitas vezes também o pendurado é uma carta de abrir mão de algumas coisas. Talvez realmente tem uma insatisfação aqui, né, que veio no início da leitura. Então, às vezes, realmente a gente precisa abrir mão de algumas coisas para a gente promover a transformação, mesmo que isso doa. Certo, Libra? Vamos agora para Escorpião. O que vem para Escorpião nos próximos dias? O que vem para Escorpião? Signo de Escorpião nos próximos dias. Para vida pessoal e emocional. O que vem para Escorpianos? Do carro. Rei de Copas. Estrela. Nossa, bem interessante aqui, hein? Diferente dos outros signos. Escorpião. Eu vejo você se direcionando, né? Alguns com muita intensidade, com o Rei de Copas aqui, né? Para uma situação. Eu vejo que tem uma expectativa em relação a isso, mas para mim o Rei de Copas ele pode falar de quando as emoções estão precisando um pouco de equilíbrio, tá? Principalmente com o carro aqui. Então, cuidado para não se jogar numa situação de maneira muito brusca, né? E tentar entrar em contato com as expectativas. Com a carta da estrela aqui. Alguns farão alguma viagem também. Me parece que é acompanhado. O meu que vem para Escorpião no âmbito do trabalho profissional. Escorpião que vem para vocês no âmbito do trabalho e profissional, né? Rainha de Espadas, Princesa de Ouros, Três de Espadas. Nossa, o Três de Espadas está vindo tanto aqui para o trabalho. Alguns escorpianos estarão traçando estratégias para se direcionar para uma nova fonte de renda ou algum curso. É algo que pode te abrir portas, né? Como a gente já tem aqui em cima essa energia um pouco brusca, cuidado também com em não cortar muitas pessoas, porque a Rainha de Espadas ela tem essa energia, né, de uma pessoa também que ela é um pouco fria e acaba cortando as situações com facilidade. Não que isso também seja um ponto negativo, né? Mas aqui tem algo como você se direcionar para algo e você vai aos poucos, né? Mas eu vejo para algumas pessoas aqui essa Rainha de Espadas sendo mais estratégico, que é uma característica muito grande também de escorpiano, né? De analisar antes. Se for nesse quesito, prossigam, tá? Pode dar muito bem aqui. E Três de Espadas. Não entrem na energia de ficar remoendo alguma situação desconfortável. Claro que às vezes é inevitável, né? Esse tipo de acontecimento, mas tentem canalizar essa energia para esse novo, né? Não fiquem pensando também no que deu errado. Bola para frente, vamos utilizar esse carro aqui, né? Bola para frente pro que não deu. E o Três de Espadas também, para mim, ele é muito com um desconforto que tá ali, que a gente pode olhar para ele e ver o que a gente pode fazer para se redirecionar, porque se tá tendo um incômodo,
O que a gente pode fazer para melhorar essa energia, né? Esse desconforto? Vamos ver o que vem para vida amorosa dos escorpianos? O que vem para vida amorosa dos escorpianos? O que vem para vida amorosa dos escorpianos? O que vem para a vida amorosa dos escorpianos? Alguns escorpianos estarão entrando em equilíbrio na vida financeira. Na vida financeira não, na vida afetiva. Às vezes ajudando a pessoa, o parceiro, né? Sendo ajudado também. Mas aqui não é informação para todos, mas pode ter alguma pessoa que possa estar olhando às vezes suas redes sociais. É o famoso stalker, né? Então, ou pode ser você também nessa energia, né? Procurando saber de alguma pessoa através de redes sociais. Tomem cuidado para não ter uma energia de ansiedade também em cima de alguma situação. Achei engraçado essa princesa de espadas aqui. Para alguns, a princesa de espadas pode falar de, às vezes, uma pessoa que está um pouco insegura em se expressar, às vezes ela inventa até algum tipo de mentirinha para tentar se safar de alguma situação também. Então fiquem atentos. Se não é a pessoa, às vezes pode ser vocês nessa energia também, né? Para mim, o Pajem de Espadas fala muito também de quando a gente tá bisbilhotando, querendo saber mais do parceiro, né? Às vezes mexendo no celular também. Avalie se essa energia, se isso vai fazer sentido para vocês, se vocês reflitam, né? Se vai ser positivo para vocês também. Querer saber da pessoa, às vezes até de um ex para alguns aqui, né? Vamos ver um conselho para Escorpião? Como eu tirei aqui a previsão, algumas pessoas podem catar alguma mentirinha do parceiro. Eu não sei se eu já falei isso, tô ficando meio doido aqui, mas é para alguns. Mas não encanem também. Só absorvem a informação que fizer sentido. Um conselho para Escorpião para os próximos dias. 3 de ouros. Tenham paciência seja o que vocês estão desenvolvendo no trabalho, seja alguma relação que se inicia. Tenham paciência que aos poucos isso vai se desenhando, até para uma coisa mais estável, né? Um futuro promissor aqui. Certo, Escorpião? Eu achei meio estranha essa leitura aqui de afetiva. Comentem aí se está meio confuso mesmo. É que é uma projeção também, né? A gente só vai saber aí nos próximos dias. Mas comentem aí se vocês acharam que fez sentido. Às vezes realmente tá meio bagunçado e é o que sai na energia aqui, né? Agora vamos lá para Sagitário. O que vem para Sagitário? Campo emocional e pessoal. O que vem para Sagitário? Campo emocional. O que vem pro trabalho? Sagitário. E o que vem para a vida o que vem para a vida amorosa de Sagitário?
Vem para a vida amorosa de Sagitário. Alguns estarão bem carregando um fardo, né? Emocional aí, cansaço, um cansaço físico. O 10 de paus é aquela carta também quando a gente quer desenvolver muitas atividades, mas a gente acaba ficando sobrecarregado, né? 4 de espadas. Precisando de um repouso aqui. Aqui é o repouso forçado, né? Então, para alguns, se vocês estiverem trabalhando demais, cuidado que pode até causar uma estafa e vocês vão ter que precisar parar de alguma forma com esse 4 de espadas aqui, né? E 4 de ouros. 4 de ouros é uma energia de apego, é um querer, uma estabilidade também. Para alguns, podem estar trabalhando demais por conta de dinheiro, né? Apego ao dinheiro também é uma informação aqui. Então, é uma semana que alguns vão trabalhar bastante aí. Só absorvam o que faz sentido, beleza? Porque como é uma leitura geral, vai pegar muitas pessoas. O que vem para o trabalho. Que vem para o trabalho aí do sagitariano. Alguns estarão com ímpeto de começar alguma coisa, colocar suas ideias em prática. Cuidado também para não querer sobressair muito só a sua opinião. Isso é muito... Para mim, o Cavaleiro de Espadas é uma carta que fala muito disso. Dessa imposição de opiniões, né? É claro que é ótimo a gente se expressar, se delimitar, mas muito dentro dos limites também, né? Respeitando o limite dos outros. 10 de ouros, alguns podem deixar um legado para trás, né? Alguns deixando às vezes um emprego de muito tempo, deixando aquela marca, aquela impressão boa na empresa que você trabalhou. Para alguns que querem começar coisa nova, As de paus, né, com 10 de ouros, coloque em prática essa ideia que vocês estão tendo, que pode levar a esse 10 de ouros, que é essa estabilidade financeira também, essa segurança material, né? O Cavaleiro de Espadas, ele não é uma carta negativa nem positiva, mas é uma carta também de inteligência, que você pode... você tem... As pessoas podem aqui executar o que elas sabem, mas também podem aprender muito mais, né? E agora, vida afetiva. Que eu vejo aqui de vida afetiva para sagitarianos. Princesa de Paus, que é o pajem de Paus também, né? Pode ser você fazendo convites a algumas pessoas, recebendo convites também para sair, talvez, né? Para quem estiver solteiro, quem tiver com um parceiro também. Alguns em contato aqui com uma pessoa, o arquétipo de um rei de ouros. O rei de ouros pode ser uma pessoa que tem uma vida financeira bem estável, bem confortável também. Mas vejo um pouco de lamentação aqui no 4 de copas. Preciso ser sincero em relação a isso. Porque para alguns aqui pode ser às vezes algum date, que você sai com essa pessoa e você esperava uma coisa e não foi da forma como você queria. Tem essa energia, né? Para quem tem um parceiro, que pode ser esse rei de ouros aqui, me passou assim que tipo, você tá meio insatisfeito com o posicionamento dessa pessoa. Absorvam só se fizer sentido, mas mas tem outras possibilidades aqui, né? Talvez quem tiver com parceiro,
e estiver insatisfeito com esse parceiro, é hora, às vezes, de um renovo também, né? Fazer um convite para fazer uma coisa diferente, para movimentar esse relacionamento que pode estar meio estagnado, né? Alguns tarólogos leem o Quatro de Copas como uma carta de estagnação também, uma estagnação emocional, águas paradas, né? E uma água que está parada, ela gera... esqueci, lodo, alguma coisa assim, né? Não é positivo, né? Ficar água parada, é bom que tenha movimento aqui. Eu vou tirar um conselho. Um conselho para Sagitariano para os próximos dias. Nossa, pulou aqui. O 6 de ouros. 6 de ouros é uma carta interessante para conselho. Veja o que faça sentido para você. 6 de ouros é você ajudar os outros, saber receber ajuda também. É você fazer algum trabalho de assistência, de caridade também. Pode fazer muito bem para você. Para alguns também fala sobre doar, mas sem ficar esperando em troca, sabe? É isso, Sagitário. Agora é Capricórnio. O que vem para Capricórnio de âmbito emocional? O que vem para Capricórnio? O que vem para Capricórnio em âmbito emocional? Alguns podem entrar em conflito com algum superior, alguma pessoa. Cuidado, Capricórnio, ao entrar em conflito com alguma pessoa, que esse conflito não vai gerar bons frutos, tá? Pelo arquétipo de uma pessoa, pelo arquétipo do Rei de Espadas, é uma pessoa também que eu não sei se essa pessoa vai ceder na briga, né? Então é melhor você evitar conflito. Olha lá, tenha jogo de cintura ao entrar nessa discussão. Porque o 5 de paus é uma carta de uma discussão que não vai levar a lugar nenhum, né? É muito briga de opinião, de ego. O que vem para Capricórnio para os próximos dias para trabalho profissional. Vem para a vida profissional de Capricórnio. 2 de espadas. Vem para Capricórnio. Eu vejo para trabalho, para Capricórnio. Alguns estarão no impasse, certo? Numa dúvida. Na verdade, sobre essa dúvida, vocês já sabem como se direcionar, mas vocês precisam enxergar a realidade. O 2 de espadas é muito isso. Alguns também estarão em conflito, que eu falei aqui em cima, né? Conflito em relação com alguma pessoa do trabalho, né? Mas essa energia também dessa indecisão, ela vai passar. Vocês entrarão num modo aqui de uma mente mais serena. Alguns podem receber ajuda financeira. Outros podem oferecer também ajuda financeira nesses próximos dias aí. E outros entrarão num equilíbrio também. Aqui pode falar de recebimento, né? Entrarão num equilíbrio financeiro. Agora, vida afetiva para Capricórnio.
Dois de ouros. Dois de ouros, rei de paus. Rainha de paus, aliás. E roda da fortuna. Na vida afetiva, vocês estarão... eu vejo uma certa oscilação aqui. Às vezes também aquela... Dois de ouros é aquela energia de você tendo que ter um jogo de cintura, conciliando trabalho com vida afetiva, né? Mas eu vejo uma oscilação forte aqui com a carta da roda da fortuna. Para alguns, tá propício até mudanças. Quem tem parceiro também pode mudar fisicamente, né, para uma casa, alguma coisa assim, mas eu vejo muitas oscilações. Mas eu vejo muito dois de ouros com roda da fortuna. São esses momentos que a gente passa, a gente precisa passar para aprender coisas, criar repertório, ter um jogo de cintura para saber lidar com aquilo quando tiver que acontecer uma próxima vez, né? E você se decidindo aqui, né? Eu vejo a rainha de paus muito como uma pessoa que se posiciona, que tem força de vontade, vai e faz. Então, eu quero tirar mais uma carta aqui para relacionamento de Capricórnio. Mais uma carta aqui para Capricórnio. Carta do mundo. Olha só que legal. Realmente tem capricorniano que está passando por uma transformação. Você vai conseguir fechar. Você vai conseguir finalizar ciclos de forma muito positiva, do jeito que você quer. Agora eu vou tirar um conselho. Conselho para capricornianos. Cinco de espadas. O que eu falei lá no início. Não entre em conflitos. Disputa por opinião, disputa de ego. Isso não vai te levar para lugar nenhum. Ok? Direto e seco, assim. Não tem nem muito o que falar aqui. Agora é Aquário. O que vem para Aquário para os próximos dias? Emocional. O que vem para a vida do aquariano no emocional? Seis de copas, 9 de paus, 5 de ouros, tá? Aquário, vocês estarão numa energia de nostalgia nos próximos dias, relembrando a infância, alguns relembrando amigos e alguns cuidado com apego ao passado, ou então insistindo em coisas do passado que não estão levando a um lugar tão positivo, né? 5 de ouros, levando até uma carência, você sentindo falta também de alguma pessoa aqui do passado, ou alguma situação, né? A gente pode clarificar aqui no trabalho, tanto na vida afetiva, o que pode ser isso aqui. O que vem para o trabalho para Aquário nos próximos dias? O que vem para trabalho para Aquário nos próximos dias? Previsão. Quatro de ouros, cavaleiro de espadas, 5 de copas. Essa carta é muita energia de Aquário, cavaleiro de espadas. Então é muito sua energia aqui, né? Se impondo no trabalho, dando a sua opinião. Aquário sempre querendo estar certo, né?
4 de ouros. Eu vejo algum apego aqui, algum tipo de apego. Alguns querem controlar, tá? Alguns querem controlar alguma situação. 4 de ouros é uma carta de controle. Mas assim, alguns estão... alguns aquarianos estarão estáveis no trabalho, mas também tem aquela coisa, né? Trabalhando apenas por dinheiro. E, lá, porque o emocional de vocês no trabalho realmente não tá legal, ó, 5 de copas. Tem uma insatisfação aqui. Tem algum acontecimento, para alguns tem um acontecimento também que fala sobre o passado. Houve alguma coisa no passado que te levou para essa insatisfação, algum tipo de mágoa também. Cuidado para não ficar nutrindo, né, essas energias de mágoa e até de esse certo apego. Vamos ver o que vem para a vida afetiva de Aquário nos próximos dias. Vem para a vida de Aquário nos próximos dias. Vem para a vida afetiva de Aquário próximos dias. Alguns estarão em conflito aqui com o parceiro, com a parceira, né? Para mim, o Rei de Copas fala de alguém que é o arquétipo de uma pessoa, é o famoso emocionado. Essa pessoa sente muito, ela tem muito para oferecer mas eu vejo, pode ser tanto você nessa energia, mas pode ser outra pessoa, mas eu vejo você um pouco em conflito aqui também. Porque 5 de espadas, né, de novo, tá saindo muito nas leituras e é muito comum sair em leitura de amorosa, né? 5 de paus, 5 de espadas, pessoas em conflito por opinião, divergindo ali, né, do que elas querem. E você, numa oscilação também, aqui conciliando trabalho com vida afetiva. Então eu vejo aqui, para alguns aquarianos, cuidado para não entrar em conflito com uma pessoa, tá? Bastante favorável a essa energia. Ou então não deixar também que essa pessoa te diminua. Porque o 5 de espadas pode falar de um conflito pessoal também, quando a gente está se sentindo diminuído numa relação, né? Agora eu vou tirar um conselho para aquarianos. Um conselho para aquarianos. Conselho para aquarianos. Conselho para aquarianos, por favor. Carta do Sol. Senti de tirar 2 conselhos. O Sol, com o As de Espadas, é uma energia de você ter confiança, nutrir sua autoconfiança, mas como eu vejo muitas cartas aqui de conflito pessoal também, conflito emocional, aquarianos precisam ter clareza mental do que se quer, a partir disso você se direcionar para atingir seus objetivos, né? E quando a gente sabe o que a gente quer, as coisas ficam mais fáceis, né, para resolver os problemas. Agora vamos para Peixes. Meu signo. Acabei de fazer leitura amorosa para uma amiga pisciana também. Que vem, como está não, o que vem pro emocional de Peixes, vida pessoal, os próximos dias, o que vem pro
emocional de peixes próximos dias. Piscianos, nós estaremos numa energia de de reflexão, de introversão, buscando respostas para aquilo que a gente, enfim, buscando respostas, né, para os nossos questionamentos, para as nossas perguntas, fazendo um movimento interno de tentar entender, né? 4 de ouros também. Aqui pode falar de querer controlar um pouco a situação. Eu vejo o 4 de ouros como uma rigidez. Eu, como pisciano, também eu entendo esse tipo de rigidez e essa vontade de controle também das coisas. Mas talvez esse eremita ajude a gente a ter novas ideias. Às vezes esse momento de afastamento das pessoas, da realidade, vai gerar uma criatividade e a gente pode usar isso a nosso favor, né? As de paus também fala de colocar em prática essas ideias para concretizar algo, sair do plano das ideias, da vontade e ir pro material, né? Para alguns será interessante também intuição, né? Tendo intuições que vêm para trabalho, peixes, próximos dias. Que vem para trabalho para peixes, próximos dias. Você pode desenvolver alguma coisa que você tem feito já fazia algum tempo, deixou de fazer e isso retoma. Pode ser também algum cliente que volta, né? Mas aqui pode ser algum cliente que deu um pouco de dor de cabeça, um pouco de desgaste. Então você coloca a reflexão se realmente vai valer a pena, né? Esse trabalho, para quem é autônomo, por exemplo. Vejo muito trabalho também, você conseguindo concluir com muito esforço o trabalho que você empenhou. E 7 de paus. Aqui no 7 de paus, pode falar um pouco de estresse, ainda mais com esse 9 de paus, né? Um estresse, um cansaço, mas eu vejo você conseguindo concluir as tarefas, mesmo que tenha também obstáculos, mesmo que tenha distrações, gente tentando atrapalhar, né? Para alguns o 7 de paus pode ser, às vezes, até pessoas um pouco invejosas, né? Olhando para o seu trabalho. Mas no fim das contas vai dar tudo certo. Agora, vamos ver o que vem para a vida afetiva de... Eu vou aceitar essa, que pulou aqui. Vida afetiva de piscianos. O que vem para a vida afetiva de piscianos? Alguns casados, né? Muito bem, obrigado. A família indo muito bem. 10 de ouros. Alguns querendo formar família, mas não conseguindo, né? 5 de copas pode falar um pouco de remover alguma mágoa. Ficar olhando para um acontecimento passado, né? Que às vezes foi meio desagradável. A gente viu aqui, até na leitura do trabalho, que tem o passado revisitando aqui também, né?
Quem sabe também, né, às vezes para algum aí, algum pisciano não tem alguém do passado, ou essa coisa do passado reverberando aí ainda, né? E aí a carta da estrela. A carta da estrela fala sobre você olhando para o futuro, olhando novas perspectivas. Algumas pessoas podem estar idealizando uma relação, né? Quem é solteiro, mas é bom, e isso está causando uma certa insatisfação, mas é sempre bom manter os pés no chão. Para alguns, apesar de ter uma certa insatisfação aqui, esse casamento, essa relação está fluindo muito bem e pode durar muito tempo ainda, né? Com a estrela, 10 de ouros também. Quem tá solteiro também, não fique nessa energia do 5 de copas, porque se você se movimentar, talvez também pela internet, pode estar favorável conhecer alguém aqui. Alguém que pode oferecer uma relação estável. Então é isso, gente. Terminando aqui a leitura das previsões, absorvam o que fizer sentido para vocês. A minha agenda está aberta para consultas. O WhatsApp deve estar na minha bio. E é isso. Até mais.